O meu convidado no Manchete Esporte Clube desta quinta-feira é o jornalista, radialista, influenciador digital Alan Viana. Ele vai debater com a gente aqui um pouco sobre essa rodada de Campeonato Brasileiro. Vamos falar bastante do Botafogo, que ele faz um trabalho muito bacana nas redes sociais, e falar um pouco também do canal que ele tem no YouTube. Alan, boa tarde, um abraço, obrigado por ter aqui na Rádio Manchete, no Manchete Esporte Clube. E o que você achou aí dessa rodada de quarta-feira da Série A do Campeonato Brasileiro? Um abração, Alan. Primeiramente, boa tarde a você, Pimentel, a todos da equipe da Rádio Manchete pelo convite e também a audiência, né? Bom, acho que a rodada foi inacreditável de várias formas. Acho que para o torcedor carioca, de uma maneira geral, ela foi difícil, mas para o torcedor botafoguense tem requintes de crueldade, né? Porque se pensarmos num clube que já teve 15, 16 pontos em vantagem no campeonato, o Botafogo consegue perder o título mais ganho dos últimos anos, numa partida pífia. E dá para a gente falar no momento que o Campeonato Brasileiro do Curitiba, no recorte das últimas 9 rodadas, já daria um título ao Botafogo. O Curitiba tem 3 vitórias nessas últimas rodadas. O Botafogo não tem nenhuma. Uma campanha, né, Alan, que você já conseguiu tentar alguma explicação? Porque quando a gente começa a ver um time caindo de produção, imediatamente a conta vai para o técnico. Ele perdeu a mão no vestiário, os jogadores não têm mais confiança no treinador. Normalmente, essa é a primeira desconfiança. O problema é técnico mesmo? O problema está no elenco? Pertence aos jogadores? Esse problema é institucional? Envolve salário, premiação, bicho, dinheiro? Aonde que tem essa explicação, Alan? O que justifica? Então, a gente tenta achar alguma explicação, e por mais que nós entremos, busquemos, pesquisemos com nossas fontes, nada em relação à parte monetária, a parte de dinheiro, faz barulho no Newton Santos, né? Não vou nem tratar como General Severiano, porque a SAF é uma coisa, o Botafogo é outra, de certa forma. Sim. Então, lá no Newton Santos não se tem essa notícia de que o Botafogo deve alguma coisa. Mas a minha leitura é que o fator saída do Luiz Castro desestabilizou o elenco. Tivemos o Caçapa, que conseguiu até manter com certo nível o time, e a saída do Caçapa também foi muito prejudicial, porque o Bruno Lage veio. O Bruno Lage, para mim, se isentou de qualquer tipo de culpa com os últimos desempenhos do Botafogo, porque ele foi pedido a saída dele, tanto por torcida, quanto por jornalistas que trabalham diretamente com o Botafogo, e veio o Lúcio Flávio. Lúcio Flávio, que é um cara muito gente boa, deixa um abraço para a pessoa Lúcio Flávio. Sim. Mas dentro do Botafogo, ele tem um histórico muito traumático, que é aquele trivice, né, do Botafogo para o Flamengo, que doeu muito da torcida, e a torcida tem essa memória do Lúcio. Então foi um tiro no pé a entrada do Lúcio. O Thiago Nunes me demonstrou evoluções, mas contra o Santos substituiu mal, botando o Segovinho de Plácido. Eu iria de Carlos Alberto e o Bastos na lateral e não na zaga, como ele entrou. Na zaga eu iria de Sampaio, mesmo porque é um zagueiro mais físico. Aí você vê, a queda foi tão grande que o Sampaio passou a ser uma opção. Um cara que a torcida do Botafogo não queria de maneira alguma entrando em campo. Então, assim, eu acho que passa pelo aspecto psicológico. Temos o problema pessoal do Tiquinho Soares, que é um líder dentro do elenco. Mas, assim, no apanhado geral, o time não vencer 3 partidas. Se o Botafogo tivesse vencido 3 partidas, o Botafogo seria campeão ontem com empate. Pelas minhas contas, né? Posso estar errado também. Você ainda está esperançoso, Alan, de que o Botafogo consiga alcançar o título do Campeonato Brasileiro?
ou agora deu uma complicada com o Palmeiras assumindo a liderança e abrindo aí, mesmo que seja uma margem pequena, mas é uma margem importante de 3 pontos de diferença? O Botafogo hoje perde nos critérios de desempate para o Palmeiras. Número de vitórias, se eu não me engano, já perde. Saldo de gols também. Então, mesmo que o Palmeiras tropece, o Botafogo vença um empate, o Botafogo vença as 2 empates com o Palmeiras, né, no caso, o Botafogo perde nos critérios de desempate. Deveria se esperar uma vitória e um empate do Palmeiras, no mínimo, para o Botafogo ser campeão. Uma vitória e um empate? Não, a diferença de 3 pontos. O Palmeiras conquista 4, o Botafogo tem que conquistar 6, é isso mesmo. O Botafogo tem que vencer as 2, e no cenário atual, o Cruzeiro joga um futebol melhor do que o Curitiba, o Cruzeiro joga um futebol melhor do que o Santos. Como que você vai pensar que o Botafogo, nesse domingo do Newton Santos, vai vencer o jogo contra o Cruzeiro? E pior, como você vai esperar que o Botafogo vença o Inter no Beira-Rio? Então é muito complexo. Hoje a esperança é a vaga direta na Libertadores. Gente, me perdoa, sou jornalista, mas assim como o mestre Valdir Luiz fala, eu sou botafoguense, não vou ser parcial por causa disso. Valdir Luiz é um cara que mora dentro do meu coração e aprendi muito com ele. Sou botafoguense, defendo o Botafogo, mas não trabalho com mentira e com ilusão, cara. Hoje, a esperança é na vaga direta da Libertadores. Se for campeão, acho que a torcida nem sabe como reagir. Vai ter choro, vai ter gente surtando na rua, pessoa andando na rua sem roupa, vai ser uma loucura, porque eu acho que o torcedor botafoguense não está mais preparado para esse título. Antes a gente já estava meio que assim, gente, se for campeão, o que eu vou fazer? No sentido de estar nervoso, estar ansioso. Imagina agora, depois desses baldes de água fria, atrás de baldes de água fria, que vem sendo jogados na torcida, como que a torcida vai reagir? Acho um absurdo pensar num título hoje, vou ser sincero. Se for campeão, muito bom, vou comemorar, vou vibrar, vou torcer, vou lá no manequinho beber água. Agora, fora isso, eu não tenho muita saída para a torcida botafoguense, não, Wilson. É torcer para uma vaga direta na Libertadores. Olha só, eu acho, não vou nem dizer que é prêmio de consolação, mas eu acho que está de bom tamanho para o Botafogo. O clube saiu recentemente da Série B do Campeonato Brasileiro. Está passando ainda por um processo de reconstrução, de reformulação, de reestruturação. Não vai ser do dia para a noite que o Botafogo vai vencer um Campeonato Brasileiro. Agora, eu fecho contigo quando você diz que os jogadores assimilaram. Agora, a saída do Luiz Castro. Agora, a mesma panela que botou o Lúcio Flávio foi a panela que derrubou ele do Botafogo. Sim, mas ele corria um risco. Acho que todo técnico que entra com esse tipo de indicação, digamos assim, ele corre o risco de cair da mesma forma. Foi um risco que ele assumiu. Talvez você assumisse, eu assumisse, porque ele está ali, esperando uma oportunidade. Ele deve ter visto como oportunidade dele. Mas hoje eu acho que assim, você tem que avaliar possibilidades. Se me chamarem para trabalhar na comunicação do Botafogo, eu tenho capacidade hoje, ou em qualquer clube. Apesar de preferir trabalhar no Botafogo, tá, gente? Mas é questão profissional. Mas eu não estou preparado para trabalhar fora do Brasil, porque o meu inglês não é tão bom, eu não tenho tanta fluência, eu falo, eu entendo. O Lúcio, de repente, ele era um bom técnico para aquela ocasião, sub-20, sub-21, categorias de base até menores, mas não era o momento. Ele também não soube reconhecer o momento dele, tá? Acho que ao aceitar, ele comete um erro. Ele poderia virar e falar assim, não estou pronto para isso, traz outro. E ele não teve esse feeling, né, talvez, deslumbrado pela quantidade de pontos que tinha à frente, pela pouca quantidade de vitórias que se precisava num retorno para ser campeão, ele achou que conseguiria. Então tem muita coisa que envolve, não dá para mensurar. O grande caso é que não dá para mensurar tudo que aconteceu lá dentro. Talvez o Thiago Nunes, se já tivesse entrado depois do Lage, tinha acertado o time, mas nós nunca saberemos. Esse é o problema. O futebol é imponderável. E o centro do imponderável é o Botafogo.
O Botafogo é o futebol em sua essência em relação ao imponderável. Pois é. Ô Alan, vamos lá. Para a gente poder encerrar aqui com você, duas perguntas. A primeira é a seguinte: quem foi a grande decepção desse time do Botafogo nesse campeonato brasileiro? Tem algum jogador que você olha assim e fala assim, esse aí nunca deveria ter vindo? Na verdade, eu não tenho essa impressão de nunca deveria ter vindo, não. Mas eu tenho desapontamento com um jogador em especial. Respeito, se qualquer um da torcida me criticar, eu vou entender. Mas eu tenho um desapontamento muito grande. Aliás, não, são dois. Com o Marçal e com o Adrielson. Eu acho que as maiores falhas defensivas do Botafogo acontecem em falhas do Adrielson. Muita gente criticando o Cuesta pela carga que ele veio do Inter. Não estou defendendo de maneira alguma. Acho que o torcedor tem o direito de analisar da forma que quiser. Mas por que o Botafogo dava muito certo no primeiro turno? Porque o Adrielson fazia a cobertura do Diplácito exemplarmente. Todo o time funcionava, né? Mas principalmente aquela questão que a gente sabia que aquela fragilidade no sistema defensivo em cima do Diplácito existia, e o Adrielson cobria. Parece que depois que ele foi à seleção, ele voltou outro jogador. Ou depois que foi vendido ao Lyon, juntamente com o Lucas Perry. Já o Marçal, apesar de eu gostar da atitude do Marçal, acho ele um jogador muito importante, muito sério, mas ele tem uma deficiência nos cruzamentos. Ele não passa na lateral esquerda, ele não faz as ultrapassagens necessárias para cruzar para a área com o centroavante que tem quase 1,90 de altura, que é o Tiquinho Soares. Então você tem muitas coisas a se dizer, mas principalmente Marçal e Adrielson me desapontaram muito nesse final de temporada. O jogador que eu defendi o campeonato todo, que a torcida falou, é o Júnior Santos. Esse merece ficar ano que vem, independente de suas limitações, que ele tem algumas limitações, todos sabemos, ninguém é cego, mas é um jogador muito útil, é um jogador muito voluntarioso. Não estou dizendo que ele tem que continuar sendo o titular absoluto, mas acho que ele tem que permanecer no elenco ali, mesmo que seja como peça de reposição. Alan, para a gente poder encerrar, fala um pouco do teu trabalho nas redes sociais, lá no YouTube, como é que a galera te acha, se inscreve no seu canal, ativa o sininho, e que além de Botafogo, você também fala de outros clubes. A gente conversa, todo mundo é bem-vindo, com respeito, todos são bem-vindos. Lá na audiência nós temos palmeirenses, flamenguistas, santistas. Chegou lá na audiência, foi respeitoso, vai ser bem-vindo, independente da camisa que viste, que futebol é debate. Futebol é brincadeira. Isso. No sentido de um implicar com o outro, né? Não tem sentido o que acontece em termos de violência no futebol. Todo mundo é bem-vindo. O foco principal lá no canal Visão Botafoguense é entender o que o botafoguense pensa em diferentes momentos da temporada. Então, nós levamos lá jornalistas botafoguenses, psicólogos botafoguenses, o torcedor botafoguense que desejar estar lá junto conosco também vai poder estar tranquilamente, é só me chamar lá no Instagram ou falar, Alan, quero participar, sou botafoguense, tenho não sei quantos anos, vi Garrincha, vi Túlio, vi Mendonça, quero falar as minhas histórias, também está aberto. A ideia é ser um canal aberto para todo botafoguense se sentir à vontade e falar pra caramba sobre a nossa maior paixão aqui, que é o Botafogo. Valeu, Alan. Um forte abraço, obrigado por tê-lo aqui na Rádio Manchete. Seja bem-vindo também, a casa aqui é sua e espero recebê-lo em outras oportunidades. Grande abraço. Muito obrigado, agradeço a Manchete, que faz parte de todo o quarentão, né? A rádio agora, eu cresci, né, vendo, minha primeira profissão foi por causa do mestre Quinho lá na Manchete, dando aulas de taekwondo, foi uma das profissões que eu tenho na vida. Então a Manchete faz parte da vida de todo o quarentão, digamos assim, de todo o trintão. É um prazer poder estar aqui dividindo tela com vocês. Um grande abraço.